Ora viva, meus caros amigos, hoje encontro-me aqui nas traseiras do Santuário de Nossa Senhora da Ataleia para vos ler o quarto capítulo das Florinhas de São Francisco. Aqui vamos. Como um anjo veio à portaria falar com Frei Elias. No princípio da ordem, quando eram ainda poucos os irmãos e não tinham morada fixa, partiu São Francisco em devota romagem para Santiago da Galiza, levando consigo alguns frades e entre eles Frei Bernardo. E como fossem juntos pelo caminho, encontraram em certa povoação um pobre enfermo, de quem o santo houve grande misericórdia. E assim disse a Frei Bernardo: Filho, quero que fiques aqui a tratar deste enfermo. E Frei Bernardo, ajoelhando-se humildemente e inclinando a cabeça, recebeu a obediência do santo padre e ficou naquele lugar. E São Francisco continuou com os demais sua viagem para Santiago, onde, tendo chegado e orando uma noite na igreja do Santo Apóstolo, lhe foi revelado por Deus que devia estabelecer pelo mundo muitos ermitérios, porque a sua ordem havia de crescer e dilatar-se em grande multidão de frades. Por causa desta revelação, começou São Francisco a fundar ermitérios por aquelas partes. E retomando o mesmo caminho, encontrou Frei Bernardo e o enfermo com quem o tinha deixado, o qual estava perfeitamente são. E no ano seguinte deu licença a Frei Bernardo para que fosse a Santiago. Voltou São Francisco ao Vale de Espoleto e foi viver a um lugar deserto, em companhia de Frei Maceu, de Frei Elias e outros mais. E todos se guardavam muito de molestar ou distrair da oração, tanto pela grande reverência que lhe tinham, como por saberem que lhe revelava Deus grandes coisas no decurso dela. Sucedeu que, estando São Francisco um dia no bosque em oração, bateu à portaria um formoso jovem, trajando ao modo de caminhante, e bateu com tanta pressa e força durante tanto tempo, que os irmãos tomaram-se de muita estranheza, por aquele desusado modo de bater. Acudiu o Frei Maceu à porta e disse ao jovem: De onde vens, filho? Que me parece nunca estiveste aqui, pois estranhamente chamas. Mas o jovem respondeu: Como se deve então chamar? Disse Frei Maceu: Bate 3 vezes, 3 pancadas a seguir e devagar, depois espera que o irmão tenha dito um Pai Nosso e venha abrir a porta. Mas se entretanto não vier, chama uma segunda vez. Respondeu o jovem: Estou com muita pressa, por isso bati com tanta força, pois tenho de fazer uma longa viagem e vim aqui para falar com o Frei Francisco, mas como ele está agora em contemplação no bosque, não o quero estorvar. Vai e chama Frei Elias, que lhe quero fazer uma pergunta, porque sei que é de grande letrado. Foi Frei Maceu dizer a Frei Elias que fosse ter com o mancebo. Ele, porém, tomou-se de impaciência e não quis ir, de maneira que Frei Maceu não sabia o que fazer, nem que responder ao jovem caminhante. Porque se dizia que Frei Elias não podia vir, faltava a verdade. Se dizia que tinha impacientado e não queria vir, receava escandalizá-lo. Aflito com esta ideia, tardava em voltar. Entretanto, o mancebo chamou de novo, como da primeira vez, e Frei Maceu, acudindo à porta, disse-lhe: Tu não fizeste como eu te ensinei. Mas o jovem respondeu: Frei Elias não quer vir falar comigo, mas tu vai ter com Frei Francisco e diz que vim para lhe falar. Mas como eu não quero interromper a sua oração, que me mande cá Frei Elias. Então Frei Maceu foi-se aonde estava São Francisco, o qual orava no bosque com o rosto levantado para o céu, e deu-lhe o recado do jovem e a resposta de Frei Elias. Ora, aquele adolescente era um anjo de Deus em forma humana. Então São Francisco, sem se mover daquele sítio nem baixar o rosto, disse: Vai e diz a Frei Elias que, por obediência, vá falar com esse jovem. Tendo Frei Elias ouvindo a obediência de São Francisco, foi muito irritado à porta e, abrindo-a com estrondo, disse para o jovem: Que queres tu? Respondeu o jovem: Espera, irmão, que te passe a irritação que apresentas, porque a ira tolhe o ânimo e não deixa discernir o verdadeiro. Disse Frei Elias: Diz o que queres de mim. Contestou o jovem: Dize-me se aos que observam o Santo Evangelho é permitido comer do que se lhes põe adiante, conforme ao que Cristo disse a seus discípulos. E mais te pergunto ainda, se é lícito impor alguma coisa contrária à liberdade evangélica. Então Frei Elias, cheio de soberba, respondeu: Tudo isso eu sei muito bem, mas não te quero responder, trata da tua vida. E respondeu aquele moço:
Melhor do que tu, poderia responder. Então Frei Elias, muito perturbado, fechou a porta furiosamente e retirou-se. Depois começou a pensar nesta pergunta, a duvidar dentro em si mesmo e não a sabia resolver. Porque, como era vigário da ordem e tinha ordenado e feito constituição contra o Evangelho e contra a regra de São Francisco, de que nenhum frade da ordem comesse carne, era aquela pergunta expressamente contra ele. E como não soubesse por si só resolver a dificuldade, lembrando-se da modéstia do anjo, que lhe dissera saber responder à pergunta, melhor do que ele, voltou à porta com o sentido de interrogar, mas já era partido, porque a sua soberba tinha-o tornado indigno de falar com o anjo. Entretanto, São Francisco, a quem Deus revelou todas estas coisas, voltou do bosque e com veemência e alta voz repreendeu Frei Elias, dizendo: mal fizeste, Frei Elias soberbo, que expulsaste para longe de nós os santos anjos que vêm para nos instruir. Em verdade te digo, receio muito que a tua soberba te faça acabar fora da ordem. E sucedeu como São Francisco predisse, porque morreu fora da ordem. No mesmo dia, à mesma hora em que o anjo partiu, apareceu ele a Frei Bernardo, que voltava de Santiago e se encontrava junto da margem de um grande rio, e saudou-o em sua própria língua, dizendo: Deus te dê paz, bom irmão. Maravilhando-se muito Frei Bernardo e considerando a formosura do jovem e a saudação de paz que em sua própria língua lhe dirigia e o alegre semblante que mostrava, perguntou-lhe: de onde vens tu, bom moço? Respondeu-lhe o anjo: eu venho do lugar em que vive Frei Francisco. Queria falar com ele, mas não pude, porque estava no bosque contemplando as coisas divinas. Com ele vivem Frei Maceu, Frei Gil e Frei Elias. Frei Maceu ensinou-me a bater à porta ao modo dos irmãos, mas Frei Elias não quis responder sobre uma questão que lhe propus, e ainda que depois se arrependeu e me quis ver e ouvir, não pôde. Depois destas palavras disse o anjo a Frei Bernardo: porque não passas para a outra banda? E Frei Bernardo respondeu: porque receio afogar-me, as águas aqui são fundas. E o anjo replicou: passemos juntos e não tenhas medo. E tomando-o pela mão, passou à margem oposta num abrir e fechar de olhos. Então conheceu Frei Bernardo ser aquele um anjo de Deus, e com grande reverência e alegria disse em alta voz: ó anjo bendito de Deus, dize-me qual é o teu nome. Respondeu o anjo: porque queres tu saber o meu nome, que é maravilhoso. E dito isto, desapareceu, deixando Frei Bernardo tão consolado, que fez o resto da viagem com alegria. Tomou nota do dia e da hora em que o anjo lhe apareceu, e logo que chegou onde estava São Francisco com os sobreditos companheiros, contou por miúdo todas estas coisas, e conheceram com inteira certeza que o mesmo anjo naquele dia e naquela hora a um e a outro aparecera, e deram graças a Deus. Amém. Belíssima história. Como sempre, São Francisco de Assis, rogai por nós. Imaculada Conceição, rogai por nós. Paz e bem.